Vamos lá, pessoal, em finalizar o nosso curso de BNCC com a unidade temática Probabilidade e Estatística, certo? Nessa aula a gente vai concluir com essa parte, né, a oitava parte do curso da Probabilidade e Estatística e algumas considerações finais em relação à BNCC, tá certo? Probabilidade Estatística, ele estuda a incerteza e o tratamento de dados. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações e problemas do cotidiano, das ciências e da tecnologia. É um assunto que é muito importante porque está presente, não tem como a gente dizer que não. Existem várias situações cotidianas que a gente pode utilizar dentro dessa unidade temática. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. Veja que aqui os processos matemáticos eles estão muito presentes dentro dessa unidade temática de probabilidade estatística. Merece destaque o uso das tecnologias, não podia ser diferente, como calculadoras para avaliar e comparar resultados e planilhas eletrônicas, que ajudam na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência central, média, mediana, moda. A consulta à página de institutos de pesquisa, como o IBGE, pode oferecer contextos potencialmente ricos, não apenas para aprender conceitos e procedimentos estatísticos, mas também para utilizá-los com o intuito de compreender a realidade. Mais uma vez, a BNCC traz a competência de englobar o aluno dentro desse contexto de letramento matemático, a leitura de mundo que ele faz em relação à matemática. O que é que a probabilidade qual a finalidade da probabilidade nos anos iniciais? É promover a compreensão que nem todos os fenômenos são determinísticos. O início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos prováveis. A probabilidade também, nos anos iniciais, é importante para que os alunos verbalizem em eventos que envolvem o acaso, os resultados. Esse aqui ficou solto aí, tá? Poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção de um espaço amostral. Claro que a gente não vai trabalhar lá nos anos iniciais os conceitos mais finos e rigorosos da probabilidade, não. A gente vai começar dando os principais conceitos, provocando os alunos nessa questão de espaço amostral, de aleatoriedade, perceber que os fenômenos, os eventos, eles podem ser eventos certos, podem ser eventos prováveis ou podem ser eventos impossíveis de se acontecer. Já nos anos finais, a probabilidade deve ampliar o que foi aprofundado, por meio de atividades onde os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para confrontar os resultados obtidos com a probabilidade teórica ou a probabilidade frequentista. A progressão dos alunos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos resultados do espaço amostral, que está associado também a problemas de contágio. Já a estatística, ela vai ter alguns passos, vai ter algumas características. Os primeiros passos que vai envolver a estatística é o trabalho de coleta e organização de dados, de forma que desperte o interesse dos alunos. É engraçado que semana passada, na minha escola, a outra professora de matemática fez um trabalho muito bom de coleta de dados, para se trabalhar justamente essa questão das estatísticas, das tabelas, dos gráficos, e foi montando, construindo esse conteúdo, da estatística, das tabelas, dos gráficos, enfim. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a compreender o papel da estatística no cotidiano dos alunos.
Claro, primeiro que nenhuma aula a gente vai sem planejar, né? A gente precisa planejar. E quando a gente fala em estatística, a gente precisa fazer um planejamento maior, né? Porque precisamos observar todas as situações possíveis que podem acontecer naquela aula, né? Para que os nossos alunos eles não fiquem perdidos. A leitura e a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto deve sintetizar e justificar as conclusões. O mais importante na estatística são os dados e não o texto, mas o texto vai ajudar. Essa construção de tabelas e gráficos, ela vai ter um papel fundamental, mas também a produção do texto, da interpretação, do que se está lendo naquela tabela, naquele gráfico, né? E nos anos finais, né? Ali foi a questão dos anos iniciais, eu tenho esquecido de colocar o título. Mas a estatística nos anos finais vai ter a expectativa de que os alunos eles saibam planejar e construir relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo medidas de tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico. Então, é nos anos finais que o aluno ele vai agora botar a mão na massa, né? Na construção de tabelas e gráficos, e para construir essas tabelas e gráficos, ele precisa ter esse domínio das medidas de tendência central, né? Que também é um ponto muito importante nessa construção. Esse planejamento inclui a definição de questões relevantes da população a ser pesquisada, a decisão sobre a necessidade ou não de usar a amostra e, quando for o caso, a seleção de elementos por meio de uma adequada técnica de amostragem. Hoje, na educação, a gente, principalmente quando chega nos anos finais do ensino médio, a gente percebe que a educação integral, e não estou falando aqui da educação em tempo integral, certo? Mas a educação integral como um todo, ela vai despertar também no aluno esse espírito investigativo, né? Porque muitas vezes a gente, quando vai trabalhar com estatística, a gente trabalha isso lá na universidade, quando a gente vai fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Ou no mestrado, na especialização, enfim. Mas desde cedo, a BNCC ela vai provocando nos alunos esse espírito pesquisador, né? Onde ele vai se utilizar desses recursos das estatísticas para concluir determinadas pesquisas, determinados projetos. Tá? O que é que nós temos em conclusões sobre a BNCC? Né? Saímos agora das unidades temáticas e o que é que a gente pode concluir sobre a BNCC? Os critérios de organização das habilidades expressam uma organização possível. Por quê? Porque a BNCC não é currículo, mas a BNCC ela vai dar um norte, ela vai nortear as habilidades, né? E nós professores ou as redes de educação vão poder organizar esse currículo de acordo com aquilo que a BNCC está falando, né? Os agrupamentos não devem ser tomados como obrigatórios na organização do currículo, que eu falei anteriormente. Essa divisão em unidades temáticas serve tão somente para facilitar a compreensão dos conjuntos de habilidade e de como eles se interrelacionam, né? Então, a BNCC ela traz essa divisão em unidades temáticas justamente para quê? Para que se haja essa compreensão e essa conexão entre as unidades temáticas e entre os conteúdos, né? E na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas devem ser enfatizadas as articulações das habilidades com as de outras áreas de conhecimento, entre as unidades temáticas e no interior de cada uma delas, né? Ou seja, em resumo, a BNCC ela não trabalha de forma específica. Hoje vou falar geometria, hoje álgebra. Não, mas há uma inter-relação entre as unidades temáticas e entre essas unidades temáticas e as outras áreas do conhecimento, tá certo? Que fique bem fixo isso na nossa mente, tá, gente? Quando nós falamos em relação a concurso público, tá? Nas questões lá, certo? Aqui eu trouxe um exemplo, né? Possivelmente você já conhece essa imagem, né? Foi só um exemplo aqui de como as unidades temáticas elas se dividem. Aqui a gente tem a unidade temática número, né? E os objetos de conhecimento, que seriam ali os temas, os conteúdos. E o que é que se espera de cada uma dessas temáticas, né? De cada uma dessas áreas temáticas. Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo, cadê a setinha?
Eu errei tudo aqui. Quando eu falo, por exemplo, de porcentagem, lá nas unidades temáticas no 8º ano, o que é que eu espero do aluno? Que ele resolva e elabore problemas envolvendo cálculo de porcentagem, incluindo o uso de tecnologias digitais. Então, a BNCC ela já traz o objeto de conhecimento a partir da unidade temática e diz o que ela quer, o que é que o aluno precisa desenvolver de habilidade em relação àquele tema, tá certo? Pessoal, antes da gente encerrar, deixa eu só falar mais uma coisa aqui para vocês. As bancas de concurso, algumas vezes elas colocam o objeto de estudo e qual a habilidade que precisa ser desenvolvida lá naquele objeto de estudo. Infelizmente, é muita coisa, não tem como. Se você pegar desde o 1º ano do ensino fundamental até o 9º ano, e eu estou falando só do ensino fundamental, são muitas habilidades, muitas. Não tem como a gente ficar aqui em videoaula falando de cada uma. A gente tem que ter um conhecimento, certo? Então, a minha dica aqui é o seguinte, é que você leia, tenha conhecimento, a partir aí entra a prática, né? Se você utilizar a BNCC como referência, então provavelmente você lê essas habilidades. Então você tem um pouco de noção de como essas habilidades elas vão estar casadas lá com o objeto de conhecimento, tá? Se não sabe, usa um pouco do bom senso, tá? Porque geralmente as bancas de concurso elas vão ali ficar naquele meio termo, colocando coisas absurdas. Então, usem o bom senso, tá certo? Para se resolver as questões, tá bom, gente? Então, o nosso curso de BNCC foi isso, né? Não tem muita coisa mais para se falar sobre isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês nesse processo de preparação para o concurso público, né? A BNCC de matemática ela tem caído nas provas tanto para o professor de matemática como para os pedagogos, né, que estão fazendo lá o seu concurso para a educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental, certo? E ela tem caído basicamente dessa forma. Eu resumiria a BNCC para fins de prova a questão lá do letramento matemático, das competências específicas e das unidades temáticas. Tá? Pelo menos você conhecer as 5 unidades temáticas. Quais são? Porque existem muitas questões que cobram essas 5 unidades, tá certo? Então, gente, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o conhecimento, os estudos de vocês, para que quando vocês chegarem na hora da prova, vocês consigam resolver, iluminados também por esse Deus que nos ama tanto, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.